bloqueio do gânglio estrelado é uma intervenção diagnóstica e terapêutica comumente usada para tratar uma seleção de condições dolorosas, insuficiência vascular arterial do membro superior e para interromper temporariamente a estimulação simpática para o coração. Durante anos foi realizado de forma cega, por referências anatómicas, e a taxa de falha e complicações era relativamente alta. A orientação por radiografia melhora a precisão, mas é limitada pela incapacidade de definir tecidos moles, planos faciais e vasculatura. Já o bloqueio ecoguiado do gânglio estrelado é relativamente claro e fornece informação em tempo real sobre a localização da ponta da agulha em relação ao alvo e às estruturas vizinhas. O gânglio estrelado é formado pela junção do gânglio cervical inferior e o primeiro gânglio torácico, dois gânglios simpáticos que estão lateralmente adjacentes aos corpos vertebrais na junção cérvico-torácica. Aqui vemos as apófises transversas de C6, C7 e T1 e um músculo longo do pescoço que corre na superfície lateral dos corpos vertebrais. O gânglio estrelado geralmente encontra-se localizado na superfície deste músculo, lateral aos corpos de C7 ou T1. O seu nome tem origem na sua aparência característica em forma de estrela. Notem que existem ligações entre ele e o gânglio cervical médio acima e o segundo gânglio torácico abaixo. Enquanto aqui estamos, é importante observar que existem algumas estruturas vasculares importantes nas proximidades. A artéria vertebral e a veia passam perto da base da apófise transversa de C7 e ascendem depois para dentro do foramen transverso de cada vértebra cervical, começando em C6. A artéria tiroideia inferior sai do tronco tirocervical e arqueia medialmente atravessando o músculo longo do pescoço, logo acima do gânglio estrelado. Olhando mais de perto, podemos ver que o gânglio está na base da apófise transversa de C7. Boa, então é só colocar uma agulha naquele ponto, certo? Bem, calma. É que estes vasos vertebrais matreiros estão muito próximos do gânglio, tal como o ápex do pulmão. Portanto, há potencial para lesão grave com a agulha a este nível. Por este motivo, a maioria dos anestesiologistas opta por colocar o anestésico local na base da apófise transversa de C6, contando com alguma propagação caudal até ao estrelado. A posição das artérias vertebrais é um pouco mais protegida aqui e estamos muito mais longe do pulmão. Aqui está um corte transversal do pescoço. Vemos os músculos escaleno anterior e o longo do pescoço acoplados à apófise transversa. A ligar estes músculos às vértebras está a fáscia pré-vertebral. A maioria dos livros de anatomia também distingue a fáscia alar, embora clinicamente o espaço entre elas seja apenas potencial. Anterior aos músculos escalenos está a bainha carotídea com a jugular interna, a artéria carótida e o nervo vago entre eles. E anteriormente temos a tiroide a abraçar a traqueia e o esófago. A cadeia simpática encontra-se aqui, anterior à apófise transversa, repousando entre a fáscia pré-vertebral e a bainha carotídea. Nos velhos tempos, palparíamos o tubérculo anterior de C6, também conhecido como o tubérculo de Chessagnac, um dos meus tubérculos favoritos, e usaríamos um dedo para puxar a bainha carotídea lateralmente, antes de inserir uma agulha por ali abaixo, frequentemente através da própria glândula tiroide. Alcançaríamos o processo transverso, puxaríamos para trás ligeiramente e de seguida injetaríamos. Não surpreendentemente, esta técnica não era particularmente precisa e o anestésico local chegava muitas vezes a lugares que não devia e estruturas críticas eram feitas kebab no processo. Na técnica ecoguiada, que discutiremos neste vídeo, a agulha entrará nesta direção, através do escaleno anterior, parando quando imediatamente superficial ao músculo longo do pescoço. Por que realizar um bloqueio do gânglio estrelado? Bem, a boa parte do fluxo simpático para a extremidade superior, cabeça, pescoço e coração passa pelo estrelado e isso leva-nos às nossas indicações. O principal motivo é diagnosticar e ou tratar uma variedade de condições de dor neuropática, como síndrome de dor regional complexa, herpes zoster agudo, nevralgia pós-herpética, lesão nervosa, dor orofacial, cefaleia, dor fantasma, angina refratária ou síndrome pós-mastectomia. Muitas dessas condições têm um elemento de dor mediada ou mantida simpaticamente, e o bloqueio simpático pode ajudar tanto no diagnóstico quanto na quebra do ciclo e no tratamento da condição crónica. Outra indicação é a insuficiência vascular arterial da extremidade superior. Doentes com esclerodermia, síndrome de Raynaud ou vasospasmo beneficiam da vasodilatação arterial que a simpatectomia local origina. E como grande parte da inervação simpática do coração passa pelo gânglio estrelado, o bloqueio deste é muito eficaz no tratamento de arritmias ventriculares refratárias. E finalmente há uma série de outras indicações em que a simpatectomia ou a redução da noradrenalina circulante pode ajudar, incluindo o síndrome de stress pós-traumático, a hiperidrose e as ondas de calor associadas à menopausa. Ora, com uma sonda linear colocada na face anterolateral do pescoço, avança-se a agulha in plane pela parte lateral.
Aqui está a imagem que queremos obter. Vemos o contorno ósseo da vértebra C6, incluindo os tubérculos anterior e posterior. O escaleno anterior e o longo do pescoço são claramente visíveis e também conseguimos observar a fáscia pré-vertebral colando-os às vértebras. Vemos a raiz C6 emergindo do foramen intervertebral e a artéria carótida medialmente ao músculo longo do pescoço. A jugular interna está comprimida aqui, mas fica imediatamente lateral à carótida. Agora lembrem-se, o gânglio estrelado não está em C6, está em C7 ou T1, mas o nosso alvo é aqui, imediatamente superficial ao músculo longo do pescoço, ao lado do tubérculo de Chessaignac. O trajeto da agulha leva-nos através do músculo escaleno anterior. Aqui está uma imagem típica do plexo braquial interescalénico. No fundo do ecrã vemos a apófise transversa de C7. Parece uma pista de ski, porque tem apenas um tubérculo posterior. Vemos claramente as raízes de C5 e C6 e na base da pista a raiz de C7. Ao lado dela está a nossa amiga artéria vertebral e, claro, medialmente vemos a carótida. Agora deslizamos ligeiramente em sentido cefálico até ver a forma característica da apófise transversa de C6. É sempre uma boa ideia usar o Color Doppler para procurar vasos escondidos. Vemos um pequeno ali superficial ao longo do pescoço, mas nada de assustador. Lá está a nossa apófise transversa de C6, com o longo do pescoço ali encaixado medialmente, e a tiroide é mostrada aqui a verde. A agulha avança de lateral para medial, com cuidado para não atingir o plexo braquial ou qualquer um dos vasos por ali espalhados. Depois da ponta estar imediatamente superficial ao músculo longo do pescoço, aspiramos e injetamos o anestésico local. A dispersão parece ótima no plano entre a fáscia pré-vertebral e a bainha carotídea. Injetamos um total de 5 ml. Parte da cadeia simpática é vista aqui. Um bloqueio simpático bem-sucedido nem sempre é tão fácil de perceber como um bloqueio somático. A síndrome de Horner é típica, mas não se correlaciona necessariamente com a redução da dor. A mudança na temperatura da pele é relativamente sensível, assim como é a redução na intensidade da dor quando realizada para o seu diagnóstico ou tratamento. Há muitas estruturas preciosas aqui e complicações podem acontecer. Os efeitos adversos mais comuns são a rouquidão transitória, a disfagia ou a cefaleia. Os doentes também devem esperar a presença de síndrome de Horner, com ptose palpebral, miose, rubor facial, congestão nasal e aumento da temperatura da pele, do braço e do rosto. Obviamente, uma desventura da agulha é sempre um risco, embora a técnica ecoguiada permita evitar cuidadosamente as estruturas vizinhas. Um rápido scan com Doppler em C7 mostra tanto a artéria vertebral como a tiroideia inferior. Vamos simplesmente ficar longe delas. Anestésico local que acabe na bainha carotídea por engano pode bloquear o nervo vago, resultando num fluxo simpático sem oposição e hipertensão. Por outro lado, um bloqueio simpático corretamente feito pode resultar em bradicardia grave, bloqueio de condução e ou hipotensão em alguns indivíduos. A LAST é sempre uma preocupação, uma vez que bastam apenas 1 a 2 ml de anestésico local na artéria vertebral para provocar uma convulsão. O nervo frénico está nas proximidades, na superfície do músculo escaleno anterior. A injeção de grandes volumes pode resultar em bloqueio do frénico e dispneia por hemiparésia diafragmática. Por isso, o bloqueio do gânglio estrelado bilateral deve ser realizado com um extremo cuidado e monitorização. E aqui ficam algumas dicas para o sucesso. Uma das supostas vantagens da técnica ecoguiada é que, ao visualizar os tecidos moles e mantendo modestos os volumes, há uma incidência reduzida de bloqueio inadvertido de outros nervos, incluindo o vago, as raízes cervicais ou o plexo braquial. As técnicas antigas usavam até 10 a 20 ml. Na verdade, 3 a 5 ml geralmente são suficientes com a técnica ecoguiada e não devem ser administrados mais do que 8. Um agente de ação intermédia, como a lidocaína, é apropriado para o bloqueio diagnóstico, mas se pretendermos um bloqueio terapêutico, faz sentido usar ropivacaína ou bupivacaína diluída para prolongar o efeito por várias horas. A punção esofágica é um risco, principalmente do lado esquerdo. Podemos pedir ao doente para engolir durante o scanning do pescoço medial para identificar o esófago e perceber onde não ir. E finalmente, e como em todos os bloqueios com anestésico local, monitorização standard é essencial. Os doentes devem permanecer monitorizados por 30 a 60 minutos após o bloqueio para garantir que não existem complicações imediatas.